Prontos para mais uma aula? O tema de hoje é a produção industrial transforma a paisagem e o espaço. Na aula de hoje a gente vai tratar de definição de indústria, desenvolvimento de produção em fábricas, infraestrutura que envolve as indústrias, cadeia de produção industrial e mudanças que ocorrem no lugar onde se instala uma fábrica. No nosso dia a dia, utilizamos diversos artigos produzidos em fábricas. Encontramos produtos industrializados na cidade e no campo, em nossas casas, na rua, na escola, nos diversos lugares por onde passamos. Mesmo quando uma pessoa está bem longe da cidade, em contato direto com a natureza, ela pode estar perto de um produto industrializado. Um alpinista escalando uma montanha, por exemplo, ou um mergulhador investigando o fundo do mar, usam roupas e acessórios industrializados. Observe a imagem. Quais dos produtos encontrados nesta cozinha são industrializados? Dos produtos que podemos observar na foto, apenas as frutas e os legumes chegam até nós sem passar por transformações industriais, ou seja, foram cultivados por agricultores e são vendidos aos consumidores tal como foram colhidos. No entanto, a indústria também está presente na produção e na distribuição dos produtos agrícolas, já que os agricultores usam ferramentas, máquinas, adubos e inseticidas que são produzidos industrialmente. Além disso, depois de colhidos, esses gêneros são transportados em geral em caminhões, barcos e trens que também são feitos em fábricas. Em relação aos outros produtos que podem ser observados na fotografia, na imagem acima, o pão de forma, os cereais, eles são produzidos com matérias-primas agrícolas, mas passaram por uma fábrica antes de chegar à mesa das pessoas. Os eletrodomésticos, os talheres, o material de construção da casa, os móveis, entre outros bens, também foram produzidos em fábrica. E o que é matéria-prima? A matéria-prima é um produto que passa por alguma transformação, seja ela por meio do artesanato, seja em fábricas, e também é utilizado na produção de mercadorias. Algumas matérias-primas são extraídas da natureza e outras são produzidas em estabelecimentos de agropecuária ou nas fábricas. O minério de ferro, por exemplo, é matéria-prima para a fabricação do aço, que é matéria-prima para a fabricação de automóveis e talheres. Quando ocorre a transformação de matérias-primas em uma fábrica, temos uma atividade industrial, mas nem toda transformação de matéria-prima é uma atividade industrial. Muitas pessoas transformam farinha de trigo em pão ou bolo, abóbora em doce, tecido em roupa e realizam muitas outras atividades de transformação dentro de sua própria casa ou em pequenas oficinas, de forma artesanal. Desde sua origem, os seres humanos transformam os produtos da natureza em utensílios, peças de vestuário ou ferramentas para auxiliá-los na realização de atividades diárias. Antes da construção das primeiras fábricas, a transformação da matéria-prima era feita de modo artesanal, ou seja, de modo individual ou organizado em pequenos grupos, usando apenas ferramentas. No modo de produção artesanal, cada pessoa realiza todas ou quase todas as etapas da produção de um bem qualquer. Às vezes, uma ou outra tarefa é dividida com ajudantes. Por exemplo, na produção artesanal de uma bolsa de couro, o artesão trata, corta, costura e pinta o couro. Já a produção industrial, em fábricas, caracteriza-se pela especialização das atividades. Cada operação é realizada por um trabalhador e, ao realizar uma única tarefa, o trabalhador torna-se mais ágil no que faz, já que não precisa passar de uma tarefa para outra.
Com o uso de máquinas e a especialização do trabalhador, a produção industrial pode ser feita em grande escala. Bom, vamos praticar um pouquinho do que a gente estudou e responder algumas perguntas para a gente continuar com o assunto. O primeiro país do mundo a industrializar-se foi a Inglaterra. Em 1769, com a invenção da máquina de fiar hidráulica, isto é, que funciona com a força do movimento da água, a fiação foi a primeira atividade a ser mecanizada. Até então, o trabalho de fiação era feito manualmente ou com máquinas que eram movimentadas pela energia muscular dos trabalhadores ou dos animais. Na época em que as máquinas eram movimentadas pela energia muscular, a produção de fios estava dispersa por vários lugares, pois as pessoas podiam ter uma máquina de fiar em casa e entregar sua produção às oficinas e tecelagens. Com a invenção das máquinas hidráulicas, contudo, a produção não podia mais ficar espalhada, pois era preciso concentrá-la em lugares próximos a cursos de água. Desse modo, os trabalhadores também tiveram de se concentrar em um mesmo espaço, ou seja, nas fábricas. O início da produção em fábricas não mudou apenas o modo e o lugar de trabalhar. Muitos outros fatores passaram por transformações. À medida que a produção de tecidos aumentava, era necessário aumentar também a produção de matéria-prima. No caso da tecelagem era a lã, né? Para isso, a criação de ovelhas foi intensificada. Desse modo, mais lã poderia ser transformada em fios, que por sua vez seriam transformados em tecidos. A ampliação da criação de ovelhas, no entanto, exigia mais pastagens, o que levou ao aumento das áreas de pastos. Além das fábricas, o desenvolvimento dos meios de transporte foi fundamental para que os produtos chegassem cada vez mais longe. Aos poucos, as fábricas também começaram a se instalar em outros países e a promover grandes mudanças nos modos de produção do mundo todo. Com o passar do tempo, foram desenvolvidas máquinas que funcionavam com outras técnicas, primeiro com o vapor obtido por meio da queima do carvão, depois com petróleo, mais tarde com energia elétrica. Essas transformações, aliadas à expansão das indústrias, levaram à formação de uma ampla rede de comércio e serviços e provocaram mudanças no espaço geográfico. Quando os motores à explosão não existiam, as fábricas tinham de localizar-se próximo às jazidas de carvão, em áreas próximas a portos ou perto de ferrovias. Com a invenção dos motores à explosão e depois da energia elétrica, tornou-se possível instalar fábricas em muitos outros lugares do planeta, pois ficou mais fácil transportar energia a longas distâncias. Atualmente, uma indústria têxtil, por exemplo, pode estar localizada em uma região cujas condições naturais não favorecem o cultivo de algodão. No entanto, é imprescindível que tenha acesso à energia e a um bom sistema de transporte e disponibilidade de mão de obra. Além disso, a indústria têxtil não depende só da produção de fibras naturais, como o algodão, pois parte dos tecidos é feita com uma porcentagem de fios sintéticos, como o nylon, que é produzido a partir do petróleo. Os processos de produção nas fábricas também passaram por mudanças ao longo do tempo. Desde as últimas décadas do século XX, por exemplo, em muitos setores das fábricas, os trabalhadores foram substituídos por robôs movidos à energia elétrica
Isso aconteceu sobretudo onde as condições de trabalho são perigosas para a saúde, como nos setores de solda e de pintura ou onde as operações são muito repetitivas. No entanto, com a diminuição do número de trabalhadores nas fábricas, cresceu o desemprego em várias regiões industriais do planeta. Agora vamos a mais um tópico, consolidando os conhecimentos, para a gente fixar o que a gente estudou. Independentemente do que uma fábrica produz, ela precisa de uma estrutura básica para funcionar. Produção e distribuição de energia, saneamento básico, que é a oferta de água encanada e coleta de lixo e de esgoto, sistema de transporte e telecomunicações, entre outros. Esses elementos não estão disponíveis em todos os lugares, nem na mesma quantidade e qualidade. Eles se concentram principalmente nas cidades ou em torno delas. Nas cidades e em suas redondezas, o mercado consumidor é maior, há mais trabalhadores qualificados, bancos, comércio, serviços de alimentação, entre outros. Outro fator que influi na escolha do lugar de instalação de uma fábrica é a facilidade para obter matérias-primas e escoar os produtos acabados, ou seja, levá-los do ponto de produção até os pontos de distribuição. A instalação de uma fábrica pode desencadear uma série de transformações. As obras de infraestrutura e construção da fábrica abrem postos temporários de trabalho para pedreiros, pintores, marceneiros, encanadores, eletricistas, técnicos, engenheiros, entre outros profissionais. Com o início da produção, são contratados trabalhadores do próprio município e de lugares mais distantes, que podem se mudar para próximo dela ou ainda pessoas de municípios vizinhos. Com isso, o número de habitantes desse lugar tende a aumentar, o que movimenta a economia local. E essa movimentação pode gerar um efeito positivo na economia do município e elevar as vendas dos comerciantes. E desse modo, o dono da farmácia pode reformar seu ponto, as padarias e os supermercados podem vender mais, surgem novas lojas e com isso mais gente consegue emprego. E como muitos desses novos empregos exigem melhor formação do trabalhador, surgem novas escolas. Outro fator de crescimento é a atração de várias empresas prestadoras de serviços, manutenção de máquinas, fornecimento de refeições, segurança, assistência, técnica e informática, corretora de seguros e novas agências bancárias. Por exemplo, esse crescimento exigiria a expansão dos serviços públicos, água, energia elétrica, hospitais, escolas, ou seja, novas obras e o ciclo recomeçaria. No entanto, assim como a instalação de indústrias promove uma grande transformação no espaço geográfico e na vida das pessoas, o fechamento de uma fábrica também provoca grandes mudanças. O fechamento de uma fábrica gera desemprego, que reduz o consumo nas atividades comerciais e de serviços, o que gera um efeito em cadeia na produção das atividades e dos níveis de emprego e renda.